O ator Dwayne Douglas Johnson, também conhecido como The Rock, hoje é praticamente uma marca comercial dentro do cinema hollywoodiano. Tendo iniciado sua carreira como um jogador de futebol promissor e passando para os rings como um lutador mundialmente famoso no WWE, nos anos 90, decidiu dar mais um passo audacioso e seguir pelo caminho da atuação. Com papéis pequenos em séries de TV e filmes, logo seu carisma e porte físico chamariam a atenção de grandes estúdios, lhe rendendo papéis cada vez mais importantes em franquias de peso, começando com a saudosa trilogia A Múmia, e hoje dividindo o protagonismo em sagas milionárias como Velozes e Furiosos, Jumanji e nos filmes do universo cinematográfico da DC, com todos aguardando ansiosamente a sua estreia como Adão Negro nos filmes do Shazam. O sucesso do ator é tamanho que tem conseguido atrair a atenção do público para obras que poderiam passar batidas, mas que graças à inclusão do seu nome nos créditos, se tornaram verdadeiros blockbusters. O ano de 2018 foi um dos principais a atestar tal fato, com os lançamentos de Arranha-Céu, Coragem Sem Limites e Rampage, Destruição Total, sendo este último uma adaptação cinematográfica de uma franquia de videogames de considerável sucesso, mas que nos dias atuais se encontra em hiato. Produzida pela hoje falecida Midway Games, empresa responsável por conceber a clássica franquia de jogos de luta Mortal Kombat, a série Rampage foi concebida nos anos 80 pela dupla Brian Collin e Jeff Nauman, em um jogo com formato originalmente arcade, onde o objetivo principal é simples como a maioria dos exemplares da época: destruir tudo que estiver em seu caminho, desde cidades inteiras até máquinas de guerra e seres humanos. Em relação ao enredo, a saga sempre primou pela simplicidade e pela falta de pretensões, tomando como aspirações grandes clássicos do cinema de monstros, como King Kong e A 20 Milhões de Milhas da Terra. Basicamente, controlamos o trio de personagens que anteriormente era formado por um humano, um lagarto e um lobo, mas que graças aos experimentos científicos da grande antagonista da saga, a empresa Skull Labs, se transformaram respectivamente no Gorila George, no lagarto Lizzie e no lobisomem Ralph, seres gigantescos e sedentos por destruição. Ao longo das sequências, a franquia apresentou novos monstros jogáveis, expandiu suas mecânicas e até trouxe enredos, mesmo sendo dos mais absurdos e descartáveis possíveis. Ainda assim, o conceito dos jogos sempre se manteve, com a diversão oriunda da destruição generalizada. Porém, após seu último título oficial em 2006, Rampage não teve grandes lançamentos, o que fez a franquia cair no esquecimento. Devido a isso, foi curioso o anúncio de uma adaptação cinematográfica, visto que King Kong e Godzilla já estavam dominando os cinemas com seus filmes, e a franquia de games já havia se tornado desconhecida por boa parte do público. Seria uma aposta extremamente arriscada, mas graças principalmente à participação de Dwayne Johnson no elenco, que admitiu ser fã dos games originais, a empreitada foi muito bem sucedida. Trazendo uma nova história de origem para os monstros e um contexto um pouco mais dramático, a trama do filme se inicia com um acidente em uma estação espacial da empresa, Energine, causado por um patógeno que infectou uma das cobaias do experimento, acelerando seu metabolismo e o transformando em um monstro enorme e feroz. Com apenas uma sobrevivente em meio ao caos, a mesma consegue fugir da estação antes dela explodir, mas infelizmente seu pod de fuga não resiste e é destruído, mas os frascos que continham o patógeno caem em solo americano. O primeiro aterrissou nos Everglades, onde foi engolido por um jacaré. O segundo foi absorvido por um lobo, na região de Wyoming, e o terceiro foi parar em um santuário de vida selvagem, na cidade de San Diego. Lá, o primatologista Davis Okai cuida do último gorila albino da espécie, ao qual deu o nome de George, e desenvolveu um grande laço de amizade com o animal, se comunicando com ele através da linguagem de sinais. No entanto, George também é contaminado pelo patógeno e, com o tempo, passa a crescer de maneira descontrolada e seu comportamento se torna cada vez mais hostil. Com um trio de monstros formado, não demora para eles causarem terror por onde passam, atraindo assim a atenção do exército americano, que busca liquidá-los antes que seja tarde demais. Da Energine, que pretende usar um transmissor de frequências sonoras para atrair as criaturas até o centro de Chicago, e de Okai, que com a ajuda da doutora Kate Caldwell, busca salvar a cidade do caos iminente e proteger seu grande amigo. Um dos aspectos que chama a atenção, principalmente dos fãs de longa data, é a aparente despretensão do filme em ser uma adaptação fiel aos videogames, algo que é perceptível pela aparente ausência da típica menção à franquia de jogos da qual se baseou. Comumente essa informação ganha destaque em meio aos títulos de abertura e encerramento das adaptações corriqueiras, o que também serve como elemento de marketing para atrair a atenção do público. Porém, em Rampage, tal menção se resume a uma linha de texto ínfima após o nome dos dublês durante os créditos finais. Não à toa, mesmo após o seu lançamento, a grande maioria do público não fazia ideia de que se tratava de um filme baseado em videogames. Outro aspecto que denuncia esse aparente desprendimento com a saga está justamente no pouco tempo em tela dos principais elementos que tornaram seus jogos tão populares. A destruição de centros urbanos, causados pelos monstros gigantes, sempre foi o grande chamariz nos arcades. Porém, em sua versão para os cinemas, os fãs terão que se contentar com tudo sendo condensado em seu ato final. Sendo justo, o clímax da obra é repleto de ação, com efeitos visuais de alta categoria, e o poder destrutivo das criaturas em combate é bem explorado aqui. Além disso, deve ser enaltecidas as virtudes da direção, que, dentre outras coisas, não se conteve ao mostrar a violência gráfica na tela grande,
com os monstros atacando uns aos outros ferozmente, em cenas envolvendo sangue, desmembramento, morte e tudo que um blockbuster americano milionário tem direito. Quanto à trama, este é sem dúvidas o aspecto de maiores altos e baixos da obra. Não fosse o bastante o plano maquiavélico da Energine em atrair os monstros em direção ao seu laboratório não fazer sentido nenhum, o texto é carregado de diálogos ruins, personagens agindo de maneira exageradamente estúpida e tentativas de humor que não funcionam. Ademais, o filme não tenta fugir da estrutura já exaurida dos filmes de monstros recentes, que dão espaço demasiado aos personagens humanos em detrimento da participação mais proeminente das criaturas, o que também justifica o fato de boa parte da ação ser relegada à sua conclusão. Isso poderia ser perdoado se o núcleo humano da história fosse de fato engajante e carismático, mas em sua maioria vemos personagens em grande desenvolvimento, de motivações ilógicas e que no fim das contas são muito mais um estorvo que poderia ter sido facilmente evitado. O único que consegue ter o mínimo de espaço e substância para a construção de seu personagem, como já era de se esperar, é o próprio Dwayne Johnson. Contando com o carisma e a imponência já característicos do ator, o protagonista David Okai convence como um cientista apaixonado pelo seu trabalho e pelos animais, e a amizade desenvolvida entre ele e George é o que leva a trama adiante. Embora a conexão entre a dupla protagonista pegue elementos que foram melhor trabalhados na trilogia reboot de Planeta dos Macacos, como o uso da linguagem de sinais, o filme consegue desenvolver um apego emocional genuíno do público com George e Okai, o que contribui ainda mais para o impacto das cenas de ação e ao senso de ameaça quanto ao destino dos personagens. Diante do resultado final mostrado em tela, Rampage é um filme de monstros competente, que traz uma produção caprichada, elenco com nomes conhecidos e cenas de ação bem construídas que irão agradar ao público médio. Não à toa, seu resultado nas bilheterias foi mais do que satisfatório, com uma possível sequência nos planos, embora o final não deixe nenhum gancho para continuações e nada ainda sobre a produção de novos filmes tenha sido confirmado. Como uma adaptação de videogames, sem dúvidas, ele se saiu melhor do que tentativas anteriores como Street Fighter, Richman, Max Payne e Doom, este também estrelado por The Rock. Ao invés de adaptar fielmente os roteiros simplórios e surreais dos games, o filme buscou pegar um de seus personagens mais icônicos, no caso o George, transformá-lo em herói e desenvolver uma relação de companheirismo deste com o verdadeiro protagonista da trama, que não é um dos monstros clássicos, mas sim um personagem humano criado para adaptação. Apesar da aposta ter dado bons frutos, os mesmos vieram às custas de uma maior identificação da obra com seu material fonte, que teve suas maiores virtudes atenuadas e relegadas a um ato final breve, mas competente, enquanto a maior parte de sua duração é preenchida com um núcleo humano sem grandes destaques. A exceção, como já ressaltado, fica na figura do herói protagonizado por Dwayne Johnson, que tem neste filme mais um veículo para explorar os principais elementos de sua persona e que o tornaram um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Por essas e outras, Rampage, Destruição Total, é visto para o bem ou para o mal, muito mais como um filme estrelado pelo The Rock do que uma transposição dos videogames para o cinema. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.